com este versículo que nós acabamos de ler, eu quero convidar vocês para nós estarmos cantando aquele cântico. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A gente já pensou nisso? Vocês já pensaram nisso? Quem poderá separar-nos do amor de Deus? A palavra de Deus fala que nada, coisa alguma, nem altura, nem profundidade, nem fome, nem nudez, nada poderá separar-nos do amor de Deus. Então vamos louvar a nosso Deus com esse cântico? Quem nos separará do amor de Deus? Cantem aí com a sua família, louvem ao nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Ou nada. Amém. Essa é a nossa certeza de que nada, 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 nada poderá nos separar do amor de Deus. E a lição que eu venho trazer nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus tocou muito ao meu coração também, né? Eu pensando sempre no tema que a gente fica pensando, do que falar, é sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Eu convido você também ainda para abrir a sua Bíblia agora, lá em João. Esse versículo também é bem conhecido de todos. João, no capítulo 3. Vamos lá encontrar? João, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 3, no verso 16. Inclusive, esse versículo, ele é... A gente até decor, né? A gente conhece esse versículo aí, decor. Vamos lá, então? Vamos falar juntos? João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que mensagem, né? Que mensagem profunda que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, traz para nós. Porque Ele enviou o seu único Filho e amou a todos nós. Ele a toda criatura, todos. Deus, em sua infinita graça, mandou o seu Filho para nos salvar. E eu queria muito, muito contar para vocês, nesta manhã, uma história muito especial. Eu não tenho aqui as imagens, mas eu sei que vocês podem prestar atenção. Era uma vez um menino chamado João. Vamos chamar de João, vou colocar o nome dele de João. João morava num vilarejo, era uma cidade assim pequena, sabe? Mas tinha um lago muito lindo, assim como se fosse o mar. E muitos barcos passavam por ali. E ele gostava de, no finalzinho da tarde, sentar lá à beira
onde tinha aqueles lugares que as pessoas caminham, ele gostava de sentar ali para ficar observando de longe os barcos encostando, os barcos indo. E ali ele ficava apreciando aqueles barcos. O pai dele sempre observava que ele tinha essa paixão por barcos. E o pai dele era marceneiro. E um dia deu uma ideia para o João. João, meu filho, eu vejo que você gosta tanto de barco. Por que você não fabrica um você mesmo? O material você pode pegar todo lá na oficina, eu te dou. O pai dele falou que ele podia pegar tudo ali, a madeira, a cola, os pregos, né? Todas as ferramentas ele podia usar para construir o seu próprio barco. Nossa, João ficou muito animado. E ele, sabe o que ele fez? Foi lá no seu quarto, começou a desenhar, fazer aquele como se fosse o desenho de como ele ia querer o seu barco. Depois do desenho pronto, ele mostrou para o seu pai. Olha, papai, esse é o meu barco, eu vou construir como você falou. E ele ficou muito empolgado, foi para a oficina do pai dele, mexeu em todos os materiais ali. E olha, e não é que ele conseguiu construir o seu próprio barco? Fez um barco muito bonito, colocou a sua marca ali, J de João, pintou aquele barco de vermelho e azul, deixou naquela cor bonita, fez as velas do barco também. E aí ele pegou, mostrou para o seu pai, falou: olha, papai, está pronta a minha obra de arte, o meu barco ficou pronto. E o pai dele falou assim: que beleza, meu filho, não é que você conseguiu mesmo? Parabéns, o seu barco está muito lindo. Aí passou, ele estava todo empolgado, não via a hora de ir lá pro lago, né? Onde era um lago tão grande que, como eu disse para vocês, parecia um mar. Era como se fosse um rio. Muitos barcos chegavam e saíam dali. E foi isso que motivou João a querer ter um barco. Aí João pegou o seu barco e falou: papai, eu vou para o lago, vou colocar meu barco lá. Vou colocar ele para flutuar nas águas. Eu quero ver meu barco, né? Como se eu estivesse navegando. E aí ele começou a sonhar como se ele estivesse ali com aquele barco. Deixou o barco na beira da água, né? E ali ele ficou cuidando. O barco, seu barquinho ia, né? E voltava, ia e voltava. E ele estava ali apreciando a sua obra de arte. De repente, um barulho de sirene na cidade. Um barulho muito intenso. E eram bombeiros. Estava passando por ali na rua, onde inclusive era na beira do lago. E ele se distraiu e foi ver qual que era aquele movimento, o que estava acontecendo. E estava acontecendo um grande incêndio bem no centro da cidade. E João correu lá e foi ver, né? Aquela correria, todos os bombeiros pagando o incêndio daquele lugar onde estava pegando fogo. E de repente, por uma distração, né? Ele lembrou: meu barco, eu preciso voltar lá, vou buscar meu barco. Quando ele chegou, seu barquinho não estava mais lá. Tinha sumido. Nossa! Primeira vez que ele foi levar o barco dele, que ele tanto queria lá pro lago, o barco sumiu. Puxa vida, ele ficou tão triste, chorou tanto, chegou em casa, contou para o pai o que tinha acontecido. O pai dele deu uma ideia. Mas meu filho, faça outro barco, tem um monte de material lá na oficina. Não, papai, eu não quero outro barco, eu quero aquele barco que eu fiz. Eu sonhei tanto, caprichei, fiz aquele barco, é ele que eu quero. E aí passou-se dias e dias e nada, né? Ele não fez mais nenhum barco e ficou por isso. Certo dia, o João saiu com seu pai na cidade e passando em frente a uma loja,
Na vitrine da loja, o que ele viu? Isso mesmo que vocês pensaram. João viu o barco dele lá naquela loja. O pai dele falou assim: não, meu filho, mas será que é o seu mesmo? Papai, eu tenho certeza que é o meu barco. Eu, inclusive, tenho uma marca dele lá, o J de João. Você não tá vendo aqui, pai? Eu estou lhe mostrando. E eles entraram dentro da loja. E ele já foi falando para o dono da loja: olha, moço, esse barco que está aqui, que o senhor está colocando à venda, é meu, fui eu que construí, fui eu que fiz esse barco. Aí o dono da loja falou: oh, meu rapaz, me desculpe, mas eu comprei de um pescador. Um pescador encontrou, trouxe para mim e eu comprei. Ai, João ficou tão triste, falou: mas esse barco aí é meu. Eu tenho a marca dele aí, ó. Fui eu que fiz, eu que pintei ele dessa cor. É o meu barco. E o dono da loja falou assim: olha, então o que eu posso fazer para você? O dono da loja disse: eu vendo ele pelo mesmo valor que eu comprei do pescador. Você pode ficar com esse barco. E João juntou as suas moedinhas, juntou o seu dinheirinho, comprou o seu barco novamente. E uma coisa que chamou muita atenção do pai de João foi que quando ele pegou aquele barco, ele falou assim: agora você é meu, realmente meu, por 2 vezes agora. Porque eu fabriquei você um dia e hoje porque eu te comprei. E aí ele chegou em casa com o barco, né? Chamou seu pai e falou assim: sabe, papai, agora eu compreendi uma história muito importante que a professora lá da escola dominical um dia falou para nós. Ela disse o seguinte, que eu aprendi através da história desse meu barco, que o meu barco é 2 vezes meu agora. E também eu pertenço 2 vezes a Deus. Ele me fez. E depois, quando eu me perdi, que eu estava perdido por causa dos nossos pecados, nós ficamos perdidos pelos nossos pecados, o Senhor Jesus derramou o seu precioso sangue na cruz para me comprar novamente, para me fazer filho seu novamente. E agora eu sei o tanto que ele me ama. Linda essa história, né? Essa história é assim, é baseada inclusive no nosso próprio, no próprio versículo que nós lemos no início. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por mim, para morrer por você. Essa história que nós ouvimos é como se fosse assim, vamos dizer, como se fosse uma parábola, que a gente ouve, né, uma história para se basear e para nós aprendermos mais da palavra do nosso Deus. E aquele garoto aprendeu que Deus amou de tal forma ele, que ele o fez e depois o resgatou pelo sangue do Senhor Jesus. Assim como nós. Quem fez? Quem nos fez? Somos criados por Deus. Ele nos fez. E aí ele veio e mandou o seu filho para nos salvar, para nos comprar, para nos resgatar do pecado. Jesus derramou o seu precioso sangue para nos livrar do pecado. E assim, nós somos dele, né? É como nós cantamos também naquele cântico no início. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada, nada, nada. Nem a pobreza, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do que vai vir ainda, nem da crise que estamos vivendo. Às vezes podemos nos perguntar: ai, Senhor,
tanta dificuldade as pessoas estão passando, quantas crianças, mas Deus está atento para com seus filhos. Ele nos resgata, Ele nos protege, Ele nos ama, e nada disso pode nos separar do amor de Deus. Como é bom nós falarmos do amor de Deus, né? A gente sente aquela segurança, a gente sente aquela proteção, a gente sente o amor dele, né? A gente se emociona até de falar. E eu fico muito feliz em saber que a gente tem a liberdade de falar do amor de Deus. Vamos estar orando por isso, crianças, né? Para que o amor de Deus, as pessoas não percam o amor não se esfrie nas pessoas, né? Que as pessoas possam amar umas às outras, que as pessoas possam se compadecer umas das outras, possam se ajudar. E essa é a mensagem que eu trouxe nessa manhã. Eu tenho certeza que vai falar muito e já falou ao meu coração e vai falar ao seu coração também. Eu quero pedir que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida da família de vocês, de todos nós. Então, um grande abraço. Pensem muito no amor de Deus, tá? Que essa semana seja todo momento, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, que chega na nossa próxima mensagem, lembre do amor de Deus. Fale do amor de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe. Um beijo também e até a próxima.